Olá, pessoal. Estamos aqui com o Robson Santarém. Robson fez a coordenação do nosso dossiê da edição número 66 da revista Coaching Brasil, falando sobre o tema Storytelling, que é um tema muito familiar a ele. Robson, que além de consultor, coach, também é um brilhante escritor. E de um bate-papo com Robson veio a sugestão dele de fazermos uma edição falando sobre storytelling. E de bate-pronto já saiu o convite para que ele fosse o coordenador dessa edição. O que de bate-pronto ele também aceitou. E aqui estamos nós agora para falar sobre essa edição maravilhosa que já está no ar. E bem-vindo, Robson, ao nosso bate-papo aqui. E vamos conversar um pouquinho isso para os nossos assinantes e para as pessoas que seguem e acompanham aí a nossa revista Coaching Brasil. Fala um pouquinho sobre storytelling e coaching, né? Eu queria começar com uma frase que, para mim, é muito cara, a frase do Eduardo Galeano, que você mesmo cita na sua abertura lá do seu dossiê, e ele dizendo que os cientistas dizem que as pessoas são feitas de átomos, mas que um passarinho contou para ele que elas são feitas, na verdade, de histórias, né? Então, essa coisa de que nós somos feitos de histórias, e o coaching nada mais é do que uma contação de história, e o coach ele vai aprendendo a fazer essa leitura dessa história, juntando esses pedacinhos, sendo um espelho para que o coach enxergue a história que ele está contando e ele veja também essas incongruências. Queria que você falasse um pouquinho sobre qual é essa sua visão sobre o storytelling primeiro. Vamos começar com ele. Depois a gente faz a junção disso e coaching. Ok, Larissa. Primeiro, muito obrigado por me dar essa alegria e essa honra de participar da revista que eu gosto tanto. O tema é candente para nós, e quando a gente olha para a nossa própria história e vê como que ela está... Nós construímos a vida. O Galeano, na sua sabedoria, disse bem isso. Como que eu vejo, como que a partir dessa perspectiva que a gente consegue olhar a vida de outra maneira, numa tessitura, num enredo de tantas histórias que se encontram, que se correlacionam, que vão construindo juntos, seja histórias das nossas famílias, dos nossos antepassados, as histórias que vão se cruzando ao longo do tempo, na vida, que nós não construímos sozinhos, nós somos esse mistério de muitas histórias que se encontram. Acho que decifrar isso, entender isso, faz a gente mesmo viver esse mistério da vida com maior significado, com mais profundidade, tudo. E como coaches, ajudar os coaches a também entenderem a vida nessa perspectiva. Eu acho que essa é uma missão nossa, que atuamos com desenvolvimento de pessoas, e como que, especificamente, como coaches, como que a gente pode extrair isso das pessoas e ajudá-las a entenderem a própria história, trazendo esse olhar que pode fazer com que elas recontem a história, dando novos rumos para ela. O final feliz a gente pode construir. Legal. Eu fiz um recorte também de uma frase que o filósofo Clóvis de Barros Filho, ele costuma contar isso nas palestras dele, e ele fala isso num tom de brincadeira, e as pessoas costumam rir muito dessa brincadeira. Mas, na verdade, essa brincadeira ela é extremamente séria. E a frase dele é assim: o que acontece é que eu adoro o que eu digo. E é impressionante como eu me encanto com aquilo que eu falo. E é também impressionante como eu entendo quando eu explico. Eu acho essa frase dele muito interessante, embora o pessoal ache ela engraçada, mas quando a gente conta, a gente acaba entendendo. E disso vem a própria terapia narrativa,
que você até cita a terapia narrativa, que faz parte da psicoterapia e também faz parte da metodologia coaching. E quando a pessoa começa a contar a história, muitas vezes que é muito interessante que várias vezes a pessoa coloca a mão na testa e fala: ah, então é isso. E você não falou nada. Foi ele contando a história e ele começou a entender o que ele estava vivendo e o que ele estava contando. Como é que você enxerga essa questão do ser humano e as suas narrativas? Pois é nessa verbalização com o outro que emergem conteúdos que a própria pessoa não se dava conta. Isso que você falou agora aconteceu hoje comigo. Eu passei o dia inteiro atendendo alguns coaches aqui, e uma coach, eu fiz uma pergunta, ela começou a falar, e de repente ela bota a mão na testa e fala: meu Deus, eu nunca me dei conta disso, agora que eu estou falando. Isso é incrível, né? Como que tem um gatilho que faz com que a pessoa... É como se soltasse uma tampa do gênio, né? Aquilo vem do mais profundo do que está dentro de nós e a pessoa se descobre na própria história. Uhum. Eu entendo bem a fala do Clóvis, que você citou, dessa forma. A gente acaba descobrindo a gente mesmo quando está verbalizando isso, que é muito diferente se eu estivesse falando para mim mesmo, né? Sim. Então, a presença do outro que escuta, questiona, que faz emergir essas histórias, possibilita um processo de descoberta que eu entendo, acho que como você, que é um processo terapêutico. Nesse processo da gente se descobrir, há uma cura aqui. A gente se torna melhor. Uhum. E um outro ponto que eu trago também aqui do seu escrito é a questão da história e o seu significado. E o significado também resgatando o próprio significado da vida. Quando você cita também o Viktor Frankl, que ele traz também o pensamento de Nietzsche, né, que diz que aquele que tem um para quê suporta qualquer como. Então, quando a pessoa começa a narrar e começa a compreender a sua história, ela começa também a se dar conta dos porquês que ela suporta alguns comos. E ela também começa a conectar com quais comos que eu posso transformar e quais que eu não posso transformar. Como é que você tem visto isso dentro do coaching e as pessoas tomando essa consciência através das suas narrativas? Pois é, eu gosto muito do Viktor Frankl e esse pensamento do Nietzsche, ele ajuda a gente a entender a nossa história de maneira muito profunda. Quando nós contribuímos na reflexão, no processo de coaching, e a pessoa consegue encontrar significado nessa história, acho que tudo muda, tudo se transforma. E alguns, eu acho que a gente, vou dizer alguns, mas acho que poderia ampliar isso para todos, quando a gente consegue dar significado até para aquilo que a princípio não foi bom na história. Uhum. Quantos de nós já escutamos de clientes que passaram por momentos tão difíceis, nós mesmos já passamos, e se nós somos o que somos graças a essas adversidades, não seríamos o que somos se não fossem as situações difíceis da vida. Uhum. E a gente aprendeu a dar significado a isso. Eu lembro de alguns provérbios, alguns ditados, a minha avó então falava muito, e um que é muito conhecido é que Deus escreve certo em linhas tortas. Quando a gente consegue olhar que o que parecia linhas tortas da vida
no ditado popular, Deus estava escrevendo certo, é quando a gente consegue dar significado àquelas linhas tortas. E a gente pode extrair muitos aprendizados dela. Então, acho que a pergunta principal nessas situações é: que lições que a gente tirou disso? Qual é o aprendizado disso? O que isso muda na nossa vida daqui para frente? Dar significado à história ou ressignificá-la, eu acho que é o grande passo de expandir a consciência, que para mim, é um dos principais objetivos do processo de coaching, que é uma das competências que a ICF coloca como tão importante. Como é que nós ajudamos o outro a expandir a sua consciência? E, para mim, passa por dar significado à história. Perfeito. Antes da gente entrar especificamente no seu artigo, que você falou sobre storytelling como ferramenta de coaching, artigo esse que está disponibilizado aberto para quem não é nosso assinante também, eu queria que você comentasse a escolha dos autores que você selecionou para esse dossiê. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre cada um deles. Você prefere que eu traga o nome? Aí você fala? Não, falo bem. Então, o James, eu gosto demais do James. O James, eu fiz a formação de storytelling com ele. Fizemos. E aprendi muito com ele, aprendo muito com ele. Ele foi meu coach na edição de 2 livros meus, coach literário, e para mim é um grande mestre. E o que ele aborda sobre storytelling, eu acho que está disponível para as pessoas aprenderem com ele. O Edivaldo, eu tive a oportunidade de conhecer o Edivaldo há muitos anos. Eu fiz uma formação sobre valores humanos, e o Edivaldo foi um dos mestres. E foi um grande aprendizado também. E depois eu acabei perdendo contato com ele, e já mais recentemente retomei aí com as redes sociais. Eu reencontrei o Edivaldo, e ele trabalha com uma metodologia muito interessante, que ele vem desenvolvendo. Ele é um mestre da área de comunicação, do jornalismo, e traz isso com uma abordagem que eu achei muito interessante, que pode contribuir também, como ele descreveu também no artigo. Eu convidei também o Paulo Monteiro. O Paulo é um coach, um amigo, que fez uma abordagem muito interessante, mas o que Paulo nos presenteou aí com esse artigo foi trazer uma experiência também. O coach contou como é que ele conseguiu ressignificar a história dele a partir da experiência que o Paulo traz. E ele fez uma abordagem que, como que nós podemos fazer isso que a gente está comentando aqui, de ressignificar a história. E ele traz essa experiência. Eu convidei também a Dulce Soares. Ela foi presidente da ICF Rio de Janeiro. Eu fui diretor de desenvolvimento da ICF com ela. E ela tem uma experiência muito interessante. Hoje ela é MCC na ICF, ela está em Portugal, que é o coaching de equipes. E como ela trata uma questão que para a gente é muito importante, que trata eu diria, das sutilezas, Lanes, que é entender o que está nas entrelinhas da história. A gente precisa de um saber, de uma perspicácia, talvez, para entender o que não foi dito. O que é dito é mais fácil, mas o que não foi dito, mas está sendo gritado, talvez, né? O não dito, o que está por trás das palavras. E a Dulce mostrou isso com uma sabedoria da sutileza do silêncio, e que é tão caro no processo de coaching. Às vezes a gente entende o processo tão de perguntas e respostas, de diálogos, mas tem um momento de maior profundidade, que é o momento do silêncio. E esse silêncio é muito eloquente. A Dulce abordou bem isso. Sim.
A Fátima, a Fátima tem uma experiência incrível com coaching também de equipes e traz uma abordagem muito baseada no David Copperrider da investigação apreciativa. E o David, acho que ele revolucionou a maneira da gente ver as empresas, desenvolver estratégias e tudo da área do comportamento humano, trazendo um olhar na perspectiva positiva. A gente aprendeu durante muito tempo olhar forças e fraquezas, etc. E às vezes dar mais atenção às fraquezas, aos pontos fracos, e procurar corrigi-los. E na abordagem do Appreciative Inquiry, a gente se voltar para o que funciona, o que está dando certo, tem se mostrado transformador, não só nos indivíduos, mas também nas organizações, nas equipes. E ela abordou isso com maestria. Eu fiquei muito feliz de contar com essas pessoas contribuindo para essa revista que é admirável. Realmente foi uma seleção maravilhosa, Robson. Você tocou um ponto que eu ia falar, que é a questão do silêncio. Para aqueles que estão começando no coaching, às vezes que o coach fica quieto e ele não fala, o coach fica incomodado e ele começa a se sentir na obrigação de falar alguma coisa, de tirar alguma ferramenta do bolso, de fazer alguma coisa. E esse momento do silêncio, quando a pessoa ela se apossa dele, quando ela tem a segurança para transitar nesse silêncio, e deixar o coach mergulhar no incômodo desse silêncio, é interessante porque nós falamos em silêncio, mas na cabeça dele não está nada de silêncio. E na cabeça nossa também não tem nada de silêncio. O silêncio acontece entre nós, mas dentro de cada um está acontecendo um mundo. E é nesse nosso não falar que a pessoa consegue revisitar um monte de coisa que ela estava pensando e ela pensa de maneiras diferentes. Então, a importância do silêncio na construção de uma história e na interpretação de uma história é algo absolutamente fantástico, né, Robson? Sim, como eu disse, para mim ele se torna eloquente. Uhum. Que em tudo, seja numa relação do diálogo, na relação dialógica, mas é o silêncio de contemplar também, é o silêncio da meditação, onde vem uma dimensão mais... É um silêncio fértil, é isso que eu quero dizer, né? Extremamente fértil. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre o seu artigo, que você fala sobre o storytelling como ferramenta de coaching. E aqui no seu artigo tem uma parte que você fala sobre como é que você destaca esse uso da história. E você coloca dois pontos. Um deles é as histórias que os coaches nos contam, né? Que é até aquilo que a gente estava falando até aqui. E uma segunda parte, as histórias que nós coaches contamos. Então agora eu queria que você falasse um pouco sobre a questão das metáforas, que você cita bastante no seu artigo. Sim, acho que esse primeiro momento aí é o que a gente, como você disse, é o que a gente conversou, que é o início de tudo. É preciso escutar a história do outro. Então, qual é a história que ele ou ela, o coach nos conta? Então, isso é fundamental. A outra é perceber também, nesse enredo, qual a história cabe nesse momento aí, e de ter essa sensibilidade de contar para o coach alguma história que traz um insight para essa pessoa. Hoje mesmo eu tive uma experiência de uma coach que foi algo assim muito gratificante, onde ela havia me contado a história em sessões anteriores dos muitos nãos que ela recebeu na vida e que a paralisou durante muito tempo.
E hoje ela estava tomando uma decisão de empreender e se desligar da organização. E, novamente, a voz interna que a impedia de avançar. E eu lembrei daquela história do sapo que caiu no buraco e não conseguia sair. Os outros sapos gritavam para ele que ele ia morrer lá dentro e ele não sairia dali nunca, e ele continuou tentando. O outro sapo que caiu acabou morrendo e ele continuou tentando, e por fim ele consegue sair do buraco, e os outros ficam admirados, perguntavam para ele como que ele conseguiu, e ele conseguiu se comunicar fazendo a linguagem de Libras, que ele era surdo. Essa história me ocorreu na hora da sessão. Ela riu muito da história. E depois o silêncio se fez. E foi tão bonito aquilo, porque depois de algum tempo em silêncio, não sei quanto, mas foi um silêncio muito profundo, vieram lágrimas, vieram sorrisos e uma decisão tomada de se fazer surda agora para os nãos. E aí a gente continuou a sessão e ela saiu com um projeto muito interessante. Eu acho que para a gente, Lanes, que a gente precisa estar bem com a gente, acho que para o nosso exercício de coaching, que acho que a gente tem que estar atento à competência da presença, que a ICF coloca também, é muito importante da gente perceber que história que cabe nessa hora aí. Às vezes vem algumas histórias, metáforas, fábulas. Outras vezes da nossa própria vida vem histórias que a gente pode contar, que pode trazer um insight. Eu gosto muito de trazer isso, e até alguns instrumentos que eu tenho trabalhado, como imagens, você conhece a Points of View, tem algumas outras informações que ajudam de maneira metafórica ou sincrônica para ajudar as pessoas a despertarem e acender uma luz. Eu acho que a história tem esse componente de tocar na emoção, tocar em alguns pontos do inconsciente, que uma análise, uma linguagem racional, lógica que nós usamos, muitas vezes não toca. Uhum. E nós estamos trabalhando, na maioria das vezes, com dimensões que estão presentes ainda no inconsciente. São crenças que estão limitando, são questões emocionais que estão presentes, e como as histórias trabalham nessa dimensão, elas contribuem para isso. Então, acho que a gente precisa também estar preparado para ajudar o coaching nesse sentido. Não sei se foi isso que você perguntou, mas acho que foi por aí. Isso mesmo. E o que me ocorre também, para fechar um pouco esse nosso papo, é que toda história ela vem em pedacinhos, né? Eu gosto muito da figura do quebra-cabeças. Então, quando a gente começa a conversar com alguém, a pessoa começa a soltar para a gente pecinhas de um quebra-cabeça no formato de narrativas. E nós começamos a coletar essas narrativas, essas pecinhas, e o nosso cérebro começa a querer encaixar as pecinhas para montar a história inteira. E eu acho que um dos grandes passos evolutivos que um coach ele pode dar é quando ele desenvolve efetivamente a sua escuta ativa, e ele toma consciência do conteúdo dele,
querendo entrar na história do coach para preencher aqueles espaços vazios com a própria história dele. Então, quando a gente escuta a história de alguém, isso num bate-papo normal, é muito comum, de repente, a pessoa, se eu fosse você, mas não é. Né? Preenchendo a história dele com um conteúdo meu. Então, esse é um dos grandes cuidados que a gente precisa ter. E essa compreensão, né, da complexidade de uma história e de que muitas vezes existem lacunas naquela história que nem o próprio coach sabe direito o que pertence ali. Né? Então, que a gente não tem que preencher todos esses espaços. Né? Sim, e que não necessariamente vai acontecer naquele momento. Hoje eu atendi, passei o dia, como eu falei, atendendo coaches hoje, e atendi um rapaz que, na sessão anterior, ele chegou para mim e falou, olha, você me fez uma pergunta na semana passada, na sessão anterior, e eu saí daqui alucinado. E eu fui andando pela rua, voltando para casa, e a pergunta mexeu comigo e eu, incomodado porque eu não consegui te responder, e eu não dormi, e a pergunta ficou dentro de mim. E eu falei, aí voltei para ele, e o que aconteceu depois de tudo isso? Ele falou assim, eu mudei minha vida. Eu fiquei uma semana refletindo e já estou matriculado num curso universitário. Eu sou gestor e não tinha ainda um curso universitário. E a minha vida mudou a partir de uma pergunta que me incomodou profundamente. Então a resposta não vem na hora, muitas vezes. A resposta à pergunta pode incomodar de tal maneira que a resposta que vier, talvez impulsivamente, não seja a resposta. Ela tem que ser transformadora. E às vezes pode demorar semanas. Exatamente. Eu acho que a gente não precisa ter pressa, eu penso eu como coach, a gente não precisa ter pressa que a cada sessão saia um plano de ação, saia... Nada. A transformação pode demorar meses. Pode acabar o processo de coaching e a pessoa ainda está meditando, mastigando. É longo. Nenhuma transformação é rápida. Eu não acredito nesse tipo de milagre. Exatamente. Eu acredito em alguns milagres. Desses milagres, eu não acredito, não. Esse ainda não. Então, meu caro, eu acho que é isto. Bom. Robson, Foi boa a conversa? Hã? Foi boa a conversa? Foi muito boa a conversa. Batemos esse papo muito gostoso com Robson Santarém, coordenador da nossa edição de Storytelling de número 66. Robson, gratidão por esse presente que você deu para nós, para os nossos leitores, para que as pessoas possam ganhar um pouco mais de consciência sobre o poder que a história tem e que nós somos efetivamente formados de histórias. E esse final da sua fala achei maravilhoso quanto à questão de romper com essa pressa, né? Hoje a gente assiste esse movimento no coaching de que tudo precisa ser poderoso, perguntas poderosas, daqui a pouco o pessoal vai falar sobre histórias poderosas, a gente vai ficar arrepiado com tudo isso. E você trouxe essa questão da calma, né? Que os nossos processos, eles não obedecem essa pressa que todo mundo anda cobrando, né?
Então, acho que quando a gente fala em história, a história nos conecta muito com a nossa humanidade. É uma reconexão. E eu acho essa reconexão fundamental, meu amigo. E acho que falar nisso, você no início da conversa mexeu comigo por eu ter colocado o chapéu aqui pra... Eu já até fiz um videozinho, escrevi uma coisa sobre isso, eu acho que vale contar por que do chapéu. Vamos lá, uma história. Porque é uma história. O chapéu, acho que já tem uns 15 anos, e o primeiro chapéu foi presente de Natal da Lúcia, minha mulher. E quando eu abri a caixa e vi um chapéu, eu fiquei eufórico demais. E eu dei um grito em casa. E o que eu gritei foi vovô Chico. O meu avô materno, que é muito importante na minha história, eu só lembro dele com chapéu. E eu aprendi muito com ele. A simplicidade, o caráter, o carinho, o silêncio. Era uma pessoa semi-analfabeta, lavrador. E eu digo que quando eu coloco o chapéu, eu estou não só reverenciando meu avô, mas eu estou trazendo para mim todos os valores que ele me ensinou. Então, colocar chapéu é colocar vovô na cabeça. Que lindo! Elucidamos, reconectando com a minha história. Elucidamos também o mistério do chapéu do Robson. Gratidão, meu caro. Gratidão. Obrigado, Lares. Para você eu tiro o chapéu. Por esse presente. Para você eu tiro os cabelos. Obrigado, abraço, meu caro. E até breve. Muito obrigado. Muito bom. Não, agora que você está com o seu super chapéu, agora vai dar tudo certo, cara. Agora não tem perigo. Agora eu consigo até pensar. Com certeza. Obrigado, meu caro. E até breve. Muito obrigado.